학교에 가요? 학교로 가요? Afinal, qual a diferença entre e e 로? Se você tem essa dúvida, 좋아요 버튼을 눌러주세요. Ou seja, aperte o botão like. 안녕하세요, 여러분. 잘 지냈어요? Quando a gente começa a estudar partículas de movimento, é muito comum a gente chegar na dúvida: qual a diferença entre e e 로? Afinal, ambas significam para, né? Para a escola, para seu, para casa. Mas vocês vão ver que a diferença é bem simples. Vamos começar com o e. 내일 뭐래요? Curitiba에 가요. Ou seja, o que você vai fazer amanhã? Eu vou para Curitiba. Curitiba에 가요, né? Então, quando a gente usa e, como a gente vê nesse caso, a gente está indicando o destino, para onde eu vou, né? Nesse caso é Curitiba. Curitiba에. Ok, bem simples, né? Vamos falar de um outro exemplo. Você está com seu colega de trabalho e de repente ele começa a se contorcer de dor. Aí ele fala: 배가 조금 아파요. 실례하지만 화장실에 가요. Então, eu tô com um pouco de dor de barriga. Com licença, mas eu vou ao banheiro. Então, 화장실에, 화장실 é o banheiro, né? E o e é o para, né? É o destino. Então, é o 화장실, é o banheiro. É melhor que ele vá mesmo, né? Antes que aconteça algum acidente. Ok, e agora qual é o segredo em relação a esse iro ou uro? Um outro exemplo. Uma garota, ela tá andando na rua e de repente ela tromba com um conhecido, né? Que ela não vai muito com a cara dele, né? Aí ele chega e pergunta pra ela: 저는 지금 카페에 가고 있는데 커피나 마실래요? Eu tô indo agora na cafeteria. Quer tomar um café? Aí, né, ela querendo dar uma despistada nele, ela fala: 미안해요. 도서관으로 가야 해요. Desculpe, eu preciso ir para a biblioteca. Então ela disse 도서관으로, 도서관, né, que é a biblioteca, 으로, ela usou 로. Aí você se pergunta, ela poderia ter usado o e, né, 도서관에 가야 해요? A resposta é sim, mas aí ficaria por conta e risco dela de ser stalkeada. Hã? Aí que tá o segredo. Como ela usou 로, ela está dizendo que ela está indo para a biblioteca, mas não que necessariamente a biblioteca seja o destino final dela. Eu vou repetir. Usando 로, não estamos falando necessariamente do destino final. O destino final dela pode ser qualquer outro local próximo ou no caminho até a biblioteca. Ok? Por isso que para despistar o chatão, ela só deu a referência da direção, mas não necessariamente o local de destino. Por isso que ela usou 로. Tá? E é por isso que normalmente a gente traduz o ro ou uro como em direção a e não para, não só o para, né? Tá meio confuso ainda? Vamos ver um outro exemplo. 바다로 가요. 바다로 가요. 바다, praia, né? É mar. Então eu vou à praia, eu vou ao mar, eu vou em direção à praia, ao mar. Eu posso estar só indo comprar peixe no Porto de Santos, por exemplo, mas não necessariamente que eu vou entrar no mar, nem pisar na areia. A praia é só uma referência, né, da minha direção. O Mário Zanzanini, uma vez, ele deu uma explicação bem interessante da diferença entre e e ro. Quando você pega um Uber, por exemplo, e vai sozinho na viagem, né, você olha no mapa e vê que o caminho é exatamente o destino que você escolheu, né? Então, tá lá o mapinha, chega no final. Nesse caso, você pode falar, por exemplo, se eu for no Ibirapuera, Ibirapuera에 가요. Agora, se você pedir um Uber juntos, aquele que é compartilhado, né? Você vai dar umas voltinhas a mais para chegar no seu destino, né? E talvez o Uber não te deixe exatamente no ponto que você escolheu. Então, talvez ele não te deixe ali na porta do Ibirapuera. Às vezes ele só vai te deixar perto, né? Para o que ficar melhor para o caminho dele e perto do local que você escolheu. Então, nesses casos, quando a gente olha o mapa, a gente pode dizer Ibirapuera로 가요. Ibirapuera로 가요. Acho que agora deu para pegar a ideia, né? Zanzanini, tem casos que não dá para usar e no lugar de ro e vice-versa? Sim! Vamos ver. Se eu disser 뒤로, 뒤로. 뒤 é trás, né? Atrás. E 로, né? O para, né? Eu estou dizendo para trás, na direção para trás. É tipo quando você está ajudando alguém a estacionar, aí você fica falando assim, vem, para trás, para direita. E para falar, por exemplo, para a direita, a gente também não pode usar o e, tem que usar o uro.
Então fica 오른쪽으로, 오른쪽으로, para a direita, em direção à direita, tá? 오른쪽 seria lado direito, né? Mas o que acontece se eu colocar e nesses dois casos? Se eu disser 뒤에, o sentido de e aqui vai ser automaticamente entendido como em, né? A partícula de locativo, ou seja, não seria o para trás, seria em atrás, ou atrás simplesmente, né? Um exemplo. 침대 뒤에 있어요. 침대 뒤에 있어요. 침대, cama, né? 뒤에, atrás. 있어요, está. Então, está atrás da cama. Mesma coisa com 오른쪽에. Vai significar no lado direito e não para a direita. Não para o lado direito. Por exemplo, 오른쪽에 있어요. 오른쪽에 있어요. Está do lado direito. Tipo, fica do lado direito da rua, né? Essa palavra 쪽, né, que eu falei de 오른쪽, ela significa lado, ou direção, né? E ela é muito usada com 으로. Então, forma 쪽으로, 쪽으로. Então, por exemplo, 남쪽으로, 남쪽으로, em direção ao nam, né, que é o sul. E 북쪽으로, 북쪽으로, em direção ao 북, né, que é 북. Além de tambor, é o norte, né? Então, 북쪽으로, então em direção ao norte. Então, minha casa é em direção ao norte, né? Zona norte de São Paulo, por exemplo. Aí, nesses casos, a gente está explicitamente falando de direção, porque a gente está usando esse 쪽, tá? Um outro exemplo, né? 바다 쪽으로, 바다 쪽으로, em direção à praia, em direção ao mar, né? 바다 쪽으로, e não só 바다로, né? Tem até um filme chamado 바다 쪽으로 한 편 더. Deu para entender, então, a diferença entre essas duas partículas, o e e o ro, né? O uro? De um modo geral, se você tiver em dúvida se usa e ou ro para se referir ao destino para onde você vai, né? O local onde eu vou, opte pelo e, tá? Use o e. Agora, se você vai falar de direção, ou seja, norte, sul, leste, oeste, direita, esquerda, frente, trás, use o uro sempre. Uro. Porque se você usar e nesses casos de direção, o e vai ser entendido como localidade, lembra? E não direção. Então vai ser o em do lado direito, na frente, né? E não em direção à frente, em frente, né? É isso por hoje. Se você gostou desse vídeo, você pode deixar o seu joinha e se inscrever no canal. Mas, claro, só se você quiser. 안녕히 계세요.